Fala galera, boa noite, tudo bom? Bom, hoje é quarta-feira, né? Nossa aula aí de Visual Studio, né? Programação orientada a eventos, né? E a gente vai partir para agora para uma etapa muito bacana, que é a gente passar a trabalhar integrando, né? Conectando, né? Como queiram falar aí, o C Sharp ao banco SQL Server, né? Ou seja, vou fazer uma aplicação, tá? Que vai acessar um SGBD, beleza? Cadastro de alguma coisa, consultar, apagar, selecionar, excluir, tá? Então, o que vai acontecer no caso aqui? A gente vai criar, né? Primeira coisa nessa aula de hoje é entender como que eu vou conectar ao SQL Server, beleza? Bom, então vamos lá. O objetivo da aula é demonstrar como criar um projeto em C Sharp que faça acesso ou conexão a um banco SQL Server, para que futuramente sejam feitas operações básicas como buscar, inserir, excluir e alterar dados. Mesmo porque nós estamos vendo ainda lá na parte de banco de dados os comandos para estruturação, né, para construção do banco, das tabelas, beleza? Então a gente vai, a partir de semana que vem, já começar a trabalhar em cima de alguns comandos aí para poder colocar em prática aquilo que foi aprendido em SQL, linguagem SQL, não software SQL Server, tá? Deixar bem claro. SQL Server, banco de dados. Linguagem SQL, tá? Comandos para poder trabalhar em outras ferramentas, para manipular os dados, beleza? Vamos lá então. Então a gente vai aprender futuramente como que eu vou executar os comandos SQL dentro do C Sharp, lá acessando, né, conectado a um SGBD SQL Server, ok? Então vamos lá. Antes de começar, vamos entender o seguinte: o que é o namespace? Lá no nosso projeto não tem assim as conexões, né? Como é que fala? Lembra do C++, né? Eu utilizei também lá no C Sharp no semestre passado. O using, o que é o using no caso aí? Né? O using C Sharp, né? Não C++, C Sharp, desculpa. O using, ele é uma forma de eu incluir, né? Eu trazer para o meu projeto, para o meu formulário, para o meu código, os namespaces que eu vou trabalhar com ele. O Visual Studio, né, o C Sharp, tem um monte de namespace, um para cada coisa, né? Eu vou usar agora o SQL Client, que é um namespace, né, ou seja, uma biblioteca de comandos para fazer acesso, né, é um provedor de dados de acesso ao SQL Server, tá joia? Então, para usar essas classes aí dentro do meu projeto, né, em C Sharp, eu uso lá a diretiva, né, using system.data.sql client. Tem alguns aí, alguns Visual Studios que talvez seja necessário instalar a ferramenta, né? Instalar esse módulo aí. Mas não tem nada de extraordinário não, tá? Vou mostrar para vocês aí como é que funcionaria isso aí, beleza? Então vamos lá. Então, dentro do namespace SQL Client, eu tenho o SQL Command, que eu posso executar, né, uma instrução TSQL, né, que é aquele comando, né, insert, delete, update, né? Eu não falo nem o create, o alter, o drop, porque não é o objetivo também dessas aulas nossas aqui. Dá para executar? Dá para executar sim, né? Um drop, um alter, um create com o C Sharp. Mas eu vou usar mais o que é? Insert, delete, update. Beleza? E o select, tá? Ou seja, eu vou executar do meu formulário, né, em C Sharp, um comando, né, de inserção, ou de alteração, ou de exclusão, ou de busca de dados no banco de dados. Ou seja, o usuário não vai utilizar o Management Studio para trabalhar. O usuário vai utilizar o seu programa, o seu aplicativo, feito em C Sharp. Bacana? O SQL Connection, ele vai conectar, né, vai representar uma conexão, né, com o banco de dados. Esse exemplo, vamos fazer esse, não vamos usar esse cara aqui hoje. Como também o SQL Connection String Builder. Ou seja, é string de conexão, né? Eu vou construir uma string de conexão, tá? Ou seja, ele fornece, né, as propriedades, né, para me permitem conectar ao SGBD, beleza? E posteriormente eu repasso isso para o SQL Connection.
O Data Adapter representa um conjunto de comandos de dados em uma conexão de banco de dados que serão empregados para preencher um dataset residente na memória e atualizar ou consultar um banco de dados. O que quer dizer isso aí? Dataset é local, Data Adapter está namespace. Então eu vou trazer, quando eu trago do banco meu comando, eu vou preencher, vou popular, por exemplo, uma grid, uma tabela dentro de um formulário, por exemplo. Beleza? O SQL Data Reader fornece uma maneira de ler um fluxo em um único sentido de linhas a partir de um banco de dados SQL Server. Bom, esses comandos aqui, mais à frente, durante as aulas aí, eu vou falar sobre o Data Adapter, sobre o Reader, beleza? Então eu vou deixar por enquanto, vou direto para a prática aqui. Mesmo o except eu vou usar na aula de hoje, e o transaction também não, na próxima aula, tá? Não na aula de hoje. Ou seja, eu vou usar o que eu vou usar hoje. O SQL exception, o SQL command, desculpa, o SQL connection e o SQL connection string builder, beleza? Esses três comandos aí, ou três classes, do namespace SQL client, beleza? Então nosso checklist aí. Bom, criar um novo projeto, é o Windows Forms em C#, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, eu já até criei, Tá até criado aqui já pra gente, para ficar mais fácil de trabalhar. Ou seja, você vai vir aqui, arquivo, novo projeto. Aí você vai colocar aqui em cima, o nosso Windows Forms, O Windows Forms. Beleza? Eu estou utilizando agora nesse projeto o .NET Core, tá bom? Mas poderia ser também o .NET Framework, não tem problema nenhum. Tá? Os dois trabalham com a linguagem C# e para a plataforma o Windows Desktop, tá bom? Então, depois de criado o meu projeto, o que eu faço? Eu vou incluir, o SQL Client no meu formulário ou no meu projeto, onde eu for utilizá-lo. Então, o que eu fiz aqui agora? Aqui o formulário, eu só botei um botãozinho aqui de testar conexão, que eu falei, eu construí os códigos antes de fazer a aula para ficar mais rápido para mim. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui, ó, eu vim aqui, ó, e coloquei, tá vendo esse cara destacado aqui? SQL, ó, system, using system.data.sql client, beleza? Se eu não colocar isso aqui, os comandos de SQL, igual aqui, tá vendo? String Builder e assim por diante, eles não vão aparecer. Juliano, e se eu colocar lá esse comandinho aqui e ainda assim aparecer vermelho aqui embaixo, o que pode ser? Bom, isso aconteceu comigo antes de fazer isso aqui. O que acontece? Vamos apagar isso aqui para vocês verem. Se eu apago o using system.data.sql client, lembra que eu falei que eu vou utilizar o SQL Connect String Builder e o SQL Connection? Eles estão aqui, ó. Então olha que eles estão com a linha vermelha aqui de baixo. Se eu passar o mouse aqui em cima, possíveis correções, beleza? Aí o que acontece? Olha, nesse caso aqui, o meu foi using, para usar, para colocar a diretiva using lá dentro. Antes estava aparecendo o quê? Para eu instalar. Então, galera, se o de vocês aí aparecer instalar e não aparecer using, é isso mesmo. Ele vai instalar, esse namespace, as bibliotecas dentro do seu projeto, tá? Dentro do seu Visual Studio, para depois você poder fazer o using deles. Não é problema nenhum, tá? Então vai ficar vermelhinho ali mesmo. Você vem aqui e pede para instalar. No meu caso, como está instalado, eu vou só fazer o using, tá vendo? Tá ok, galera? Então, por que eu fiz isso? Aqui tá vendo que eu criei duas variáveis públicas do tipo SQL Connect String Builder e outra variável pública do tipo SQL Connection. Porque vou utilizá-las aqui. Juliano, e por que público? E por que você colocou isso fora, lá do formulário? Aqui, fora da estrutura normal de eventos. Olha, lembra que eu falei nas aulas do semestre passado sobre subrotinas? Eu estou utilizando uma variável, ou duas variáveis, de escopo público, escopo global e público. Por que global? Ela vai ser acessada vai ser visível, em todo o meu formulário aqui. E elas são públicas, ou seja, não são privadas.
Quer dizer, qualquer pessoa de fora deste formulário, se quiser fazer uso, poderá fazê-lo também. Bom, não somente as variáveis públicas, tá? Como também a o meu procedimento, né? No caso, uma função, eu chamei ela de conecta BD e retorna um tipo booleano para mim. Ou seja, eu vou escrever as propriedades de conexão nessa variável aqui, que é do tipo SQL Connect String Builder, tá? Vou apontar, ou vou fazer a conexão, né? Digamos assim, vou representar a conexão do C Sharp com o SQL Server através da variável conexão, que é uma variável do tipo SQL Connection, beleza? Então, aí, o que eu fiz aqui? Eu criei, né? Voltando ao checklist aqui, ó. Eu incluí, né? Using, está incluso. E criei as variáveis e funções, né, globais para conectar-me ao SQL Server. Então, eu criei aqui as duas variáveis global, o str, a string builder e o conexão. Beleza? Então tá aqui, ó. Dentro da minha função, né, do meu procedimento chamado ConnectBD, que retorna um tipo booleano, um tipo lógico, falso ou verdadeiro, o que eu fiz? Eu criei uma variável conectado, que me retorna sim ou não, ou falso ou verdadeiro, né? E dei um try. Lembra das aulas passadas aí? Das exceções? Vou tratar, né? Então try. Tenta fazer o quê? Olha, eu estou mapeando, né, a classe nesta variável, né? Na realidade seria outro nome, chamado objeto. Nós vamos ver isso só no próximo semestre, então entenda que isso aqui é um objeto, mas a gente vai explicar o que é objeto no próximo semestre. Ou seja, eu estou instanciando, né? Eu estou trazendo para dentro desse cara aqui, str conexão, tudo que tem dentro deste comando aqui, né? SQL Connection String Builder. Tudo está tudo para cá. Uma das coisas que tem aqui é isso aqui, ó, Data Source. O que é o Data Source? É o nome da instância, ou melhor, o nome do endereço do meu SGBD, do meu banco de dados. De onde eu tirei isso aqui? Desse cara aqui, ó. Nome do servidor. Quem que é Note 5524? É essa máquina aqui que eu estou utilizando. E o nome da instância chama-se SQL Express. Ou seja, aqui eu teria, né, o nome do computador, ou o IP dele, barra o nome da instância instalada. Por que nome de instância? Eu posso ter diversas instâncias do banco rodando numa máquina só. Então SQL Server Express 1, loja 2, mercado 3, né? E assim por diante. Ou seja, um servidor de banco de dados, a máquina física, ela pode ter diversos bancos rodando em cima dela. E que isso é normal no mercado. Beleza? Bom, então, a minha autenticação aqui é o Windows, né? Ah, minto, antes tinha uma coisinha aqui legal. Não tem aqui uma barra aqui, ó, separando o nome do computador, o IP, da instância dele? Olha o que eu fiz dentro do comando. Eu dei um barra, que é uma forma de escapar, né? De escape. Ou seja, você coloca isso aqui, ó, ele vai enxergar um erro aqui, tá vendo? Tem duas formas de resolver esse problema. Ou eu ponho um arroba aqui na frente, ou seja, ele vai desconsiderar, né, que isso aqui é uma conexão, tá? Vai desconsiderar, né, que isso aqui vai entender que, ele vai pegar o nome absoluto, né, disso aqui, usando um arroba, tá? Ou eu, para escapar, né, ou seja, para ele não achar que é um comando, aí eu ponho duas vezes a barra, ok? Então, eu posso utilizar duas barras, que é o barra, vai ser como uma barra só, ou eu uso uma barra, e para evitar o erro, eu coloco aqui na frente o arroba, tá bom? Vamos usar o arroba então por enquanto, para vocês acharem melhor. É arroba, né, esse cara aqui, para não confundir vocês. O que eu fiz aqui? Segurança integrada. O que quer dizer isso, segurança integrada? Se for false, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, autenticação do SQL Server. Ou seja, o usuário e senha terão que ser preenchidos aqui embaixo. Nesse caso, como eu coloquei Integrated Security, ou seja, está como true isso aqui, está integrado a segurança, ele vai fazer o quê? A autenticação pelo modo do SQL, o modo pelo Windows, né? Ou seja, é o meu usuário que já está conectado aqui. Ou seja, se eu dar uma conexão aqui, conectar, ele vai abrir automaticamente, né? Olha aqui, ó. Ele vai conectar com o banco, não pediu mais nada. Beleza? Agora,
Vamos aqui, vou desconectar isso aqui só para vocês verem, né? Vou desconectar, vou conectar novamente. Se eu mudar aqui, ó, aí ele me pede, né, um usuário e uma senha. Se eu não informar, ele não vai adiante. Ou seja, é a mesma coisa aqui, ó. O true quer dizer que eu vou utilizar as credenciais do Windows que já está logado. Se eu der aqui um false, eu tenho que desmarcar esses comentários aqui, né? E utilizar o quê? Né? Um user ID igual ao usuário e um password igual a senha. Beleza? Bom, como eu não tenho lá, eu mesmo queria na aula de ontem, eu apaguei, me deu um drop lá na aula de ontem, né? Nos nossos bancos de dados. Então aqui o que eu fiz aqui? Initial Catalog. O que quer dizer isso aí? É o nome do o nome do banco de dados, né? O nome do database, né? Do Create Database, né? Estão lembrados aí? Que eu fiz aqui dentro, olha. Se eu vier aqui, ó, mudar, né? Mudar conectar, eu não tenho, né? Nenhum banco aqui dentro, só escala, né? Quais bancos que eu tenho? Master, Model. Então, quer dizer o seguinte, eu estou mandando conectar aonde? No Master. Se eu vier aqui, por exemplo, e dar um aqui, ó, criar um comandinho, né? Create Database, né? Vamos fazer igual a gente fez na aula de ontem, né? Create Database aula 1 e dá um executar aqui e dá um refresh aqui, ó. Então atualizar, ele apareceu aqui, né? Aí sim, agora eu posso tirar o master e colocar o aula 1. Ou seja, vai acessar o banco que eu acabei de criar lá agora. Beleza? Bom, feito isso, né? Ou seja, eu passei os parâmetros de conexão para a variável SR conexão, que é do tipo SQL Connect String Builder, né? Ou seja, meus parâmetros, né, minhas propriedades para conectar com o banco de dados. Aí sim, eu faço o quê? Eu instancio, né, no objeto conexão, né, estes parâmetros. Ou seja, eu dou um new SQL Connection passando o quê? Connection String. Ou seja, isso tudo que eu passei aqui para ele, ele vai ser utilizado para me conectar com o banco de dados. Quando eu uso o método open aqui, conexão.open, aí sim, ele vai até o SQL Server com essas informações de nome da máquina, né, o data source, né, que é o nome da máquina, instância dela, usuário e senha e qual o banco que eu quero acessar dentro daquele servidor de banco de dados. Aí ele me abre aquela conexão dentro aqui para eu trabalhar com ela. Por isso eu coloquei como público e global, porque vou utilizar isso lá adiante em outra rotina, tá bom? Caso aconteça uma exceção, né, um exception, ele vai retornar conectado igual a false, me dá, né, o erro, né, passa para o usuário, né, um erro tratado, tá? Um erro já não aquele erro, né, de quebra de código, um erro já tratado. E um finally o quê? Ó, conectado igual a true. Beleza? Então, melhor, vamos tirar esse true aqui que tá meio estranho, né? Eu vou colocar o true, né, aqui em cima, né? Porque de toda forma não vai ter preciso colocar nem o try, né? Eu coloquei ali, mas eu fiz redundante, né? Só o catch já funciona. Se eu botar o try aqui, se tiver algum erro, né, ele já passa aqui para mim, que eu posso tirar esse aqui pra gente trabalhar com ele, que é melhor, né? Dá um return conectado, ou true ou false. Se houver algum erro, já retorna false e para pra gente ali. Beleza? Bom, aí o que eu fiz aqui? No meu projeto, eu criei um botão testar conexão, que ao clicar nele, o que ele vai fazer? Ele vai dar um try também, né, só para poder, e um try e um finally. Aqui eu já tratei, né? Então o que eu try? If, ou seja, o conecta BD, que é a minha função, não retorna lá um boolean, ou falso ou verdadeiro. Então se ele retornar verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha variável conexão, que eu criei aqui como público, estão lembrados? E ela tem lá, né, uma propriedade chamada server version, ou seja, vai ler a versão do SQL Server que eu abri lá e mandar na tela para mim, só para confirmar se está aberto ou não. Beleza? E após isso ele vai fazer o quê? Vai fechar a conexão para mim, para não deixar a conexão com o banco aberto. Aí sim tem que ter finally mesmo, tá? Então só o try e o finally. Beleza? Vamos rodar aqui e ver se vai dar algum erro. Vamos lá. Ele vai compilar, né, nosso projeto. Demora, né?
alguns segundos aí, né, para não falar minutos, né, dependendo do database aí demora até mais. Eu dependo da máquina, desculpa, né, demora até mais, tá? Mas vamos lá, agora acho que ele vai conectar, né. Eu estou rodando na máquina, o SQL Server também já é um pouco pesado, junto com o Visual Studio também, que é muito pesado. Então ele está aí, deu uma agachada, né. Então, mas está indo. Só ter um pouquinho de paciência que ele vai abrir pra gente aqui e nós vamos poder trabalhar e ver a coisa funcionando, tá? Muita paciência, muita calma nessa hora. Vamos. Pessoal, então aí, só para falar uma coisinha, a partir de semana que vem, eu devo ter uma aula, passar a ter aulas com vocês via Google Meet, tá? Pelo menos de banco de dados. Eu vou fazer uma aula teórica, uma aula gravada e uma aula via Google Meet, beleza? Cara, tá demorando muito, o que é isso? Demorando demais da conta. Vão, jovem. Deixa eu. Aí, ó, abriu. Bom. Tá, cancela. Já que ele já abriu, então vamos ver se vai rodar aqui, ó. Minha máquina travou, né? E minha máquina travou. Que beleza. Que beleza. Travou. Deixa eu fechar aqui a conexão com o banco também, vai ficar mais leve. Vou fazer diferente. Já que eu tenho... Eu não vou gravar nada aqui não. Já que eu tenho salvo aqui, né? Lembra lá daquela... do BIM, da pasta BIM? Já falei que ia falar com vocês na aula de revisão, acabei que eu não falei, né? Tá tudo aqui, ó. Usuários, informática. Você vem aqui em Source, reposição, aí ó, o meu projeto Conecta BD, ele tá aqui. O BIM, se ele não deu crash, né? Ele vai estar aqui, o aplicativo, tá vendo? Conecta BD. Então, vamos ver se vai abrir. Abriu. Então, vamos ver se vai aparecer aqui pra gente, olha. Tá vendo? Certinho. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ele pegou o código lá de versão do meu SQL Server. Não houve nenhum erro. Bacana? Ou seja, ele está funcionando redondo, tá? Se houvesse algum erro ali, ele seria mostrado pra gente. Deixa eu tentar abrir de novo o Visual Studio, lá naquele projeto, tá? Pra ver se vai funcionar. Deixa eu fechar também aqui. Tá meio pesado, né? Aí tá agachando. Isso aqui, vou salvar, né? Depois eu posto essa aula pra vocês lá em cima, tá? Lá na plataforma também. Então, ele já... Depois eu salvo esse aqui. Ele já abriu aqui. Então tá aqui, ó. Conecta BD, né? Ele é muito esperto, muito rápido, mas está abrindo. Eu fechei o SQL Server, estava muito pesado, então eu fechei para ele poder conseguir trabalhar. Vou pausar isso aqui. Vamos lá, vamos que vamos fechar isso aqui. Vamos salvar esse cara aqui então. Lá no meu técnico de informática, programação orientada a eventos, 2020, vou colocar aqui o padrão PowerPoint 2007. Vou botar aqui o que? Conectando C# ao SQL Server. Eu coloco lá a aula para vocês depois também. Sim, vou utilizar esse formato. Deixa ele fechar isso aqui. Também está gravando, né? Por isso que está lento. Então, galera, olha aqui, ó. Se houvesse algum erro, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, vou deixar esse aqui um nome, não tem nada a ver, tá vendo? Um nome fictício, beleza? Esse aqui é um Ctrl F5 para compilar a minha aplicação, vou rodar a aplicação. Eu estou forçando o erro, tá? Olha lá. Ele não vai conseguir e vai dar um erro pra gente lá. Ele não vai conseguir fazer nada. Né? Travou de novo. Tá vendo?
Aí, ó, como eu dei, né, um message box lá, tá vendo? Olha, não foi possível conectar, abrir o banco solicitado pelo falei no logon. Tá vendo? Ele deu uma mensagem para mim de erro. Por que eu fiz isso? Pra vocês verem. E detalhe, isso aqui é uma message box, tá, galera? Message box. Então eu tenho que tratar melhor esse erro aqui no futuro, né? Ou seja, aí eu colocaria o que aqui? Erro ao abrir banco de dados, por exemplo. Erro ao conectar SQL Server, por exemplo. Fica mais fácil, né? Trabalhar aqui. Então, olha lá. Ele vai tentar conectar, não vai conseguir achar aquele database, né? Porque a senha está correta, a máquina, a instância está correta. Aí vai me retornar um erro, né? Erro ao conectar ao SQL Server. Bacana. Só tem o erro. Tá joia? Então, pessoal, aqui, botar o nosso aula 1, ele vai conectar. E outra coisa que é bacana no SQL Server, que é ambiente Microsoft, ele não é case sensitivo, tá? Se fosse, por exemplo, ali um banco, aí, tá vendo? Trouxe a versão rodando do SQL Server. Se fosse um banco MySQL, por exemplo, o Postgres, ele faz distinção entre maiúsculo e minúsculo. Beleza? Então, galera, fica com Deus e até a próxima aí. Até mais.